Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 8. Capítulo 46. Uma hora se passou antes que os olhos de Alison se abrissem lentamente, só que desta vez brilhavam em um verde esmeralda intenso. Ela ofegou, tomada pela excitação, e saltou da cama. Jay, olha! Uma energia verde a envolvia, e uma brisa suave soprava pelo quarto, farfalhando as cortinas. Os cabelos de Alison começaram a ficar verde escuros, suas orelhas alongaram-se e ficaram pontudas, e sardas floresceram sob seus olhos como delicadas constelações. Ela ergueu a mão, e um vento verde começou a girar ao seu redor. Jacob só conseguia olhar fixamente, atônito, sem fôlego, completamente cativado. Você está deslumbrante, ele sussurrou. Alison inclinou a cabeça, a curiosidade brilhando em seus olhos reluzentes. Minha aparência mudou? Jacob assentiu com a cabeça. Sim. Olhe no espelho. Ela se virou para o espelho que ia do chão ao teto do outro lado da sala. Seus lábios se entreabriram em admiração. Uau, eu estou linda, não estou? Ela se virou para a esquerda e para a direita, admirando cada detalhe de sua nova forma, as pontas dos dedos roçando as extremidades de suas orelhas, depois penteando os fios verdes e sedosos de seus cabelos. Jacob se posicionou atrás dela, passando os braços em volta de sua cintura e apoiando o queixo em seu ombro. Juntos, eles contemplaram seu reflexo. Podemos fazer isso enquanto você está nessa forma? Murmurou Jacob com um sorriso malicioso. Alison piscou para ele de forma brincalhona. Não está noite. Por favor, só uma vez. Ela riu baixinho. Eu quero fazer isso tanto quanto você, mas estou realmente dormente lá embaixo e não consigo fazer mais nada esta noite. Você terá que esperar até amanhã, ou depois de amanhã, se Lydia quiser fazer isso com você amanhã. Jacob suspirou dramaticamente. Que pena. Eu realmente queria dormir com uma fada. Alison se virou, o beijou e encostou a testa na dele. Tenha paciência. Eu vou compensar você. Tudo bem, murmurou ele, embora o sorriso que lhe invadia os lábios o traísse. Vamos lá, disse Alison animadamente. Vamos lá fora. Quero testar minhas habilidades. Espere, disse Jacob, sentando-se na cama e puxando o laptop para perto de si. Vamos ver o que o bestiário diz sobre fadas primeiro. Alison deslizou para o lado dele enquanto ele abria o aplicativo personalizado de Cogman e procurava por Fada do Vento. A era Cid, Fada do Vento ou Fada do Ar. Classificação, Fada Elemental. Aparência. Forma beta, olhos verdes brilhantes, orelhas pontudas, cabelo verde escuro, sarda sob os olhos. Forma alfa, olhos vermelhos brilhantes. Asas grandes semelhantes às de uma borboleta. Habilidades. Aumento da força, velocidade, agilidade e capacidade de recuperação rápida. Aerocinese, controle do vento para criar rajadas e lâminas afiadas como navalhas, etc. Eletrocinese, pode gerar eletricidade, frequentemente na forma de raios ou pequenas esferas elétricas, manipulando correntes elétricas no ar. Potencial alfa, em sua forma alfa, uma fada do vento pode ser muito perigosa. Ela pode controlar o clima e, quando forte o suficiente, criar tempestades e tornados devastadores. Pontos fracos. Sorveira brava. Como muitas criaturas sobrenaturais, eles não conseguem atravessar uma barreira de sorveira brava. Os olhos de Alison se arregalaram. Nossa, eu consigo fazer tudo isso. Eu sei sobre controle do vento, e você me contou sobre as tempestades e tornados, mas eu não imaginava que conseguiria usar eletricidade. Ela levantou a mão, concentrando-se intensamente. Nada aconteceu. Ela fez beicinho. Eu não consigo. Jacob sorriu gentilmente, erguendo a palma da mão. Veja se consegue sentir alguma coisa. Correntes elétricas começaram a se acumular e a dançar ao redor de seus dedos. Os olhos de Alison se arregalaram ao tocar na corrente elétrica. Nossa, dá uma sensação de formigamento. Mas não dói. Ela fechou os olhos, concentrando-se na sensação. Lentamente, com cautela, retirou a mão. Pequenas faíscas surgiram em sua palma. Seus olhos se arregalaram. Sim, eu consegui. Está fraco, mas eu consegui. Dominada pela emoção, ela abraçou Jacob com força. Jacob deu uma risadinha, beijando a testa dela. Você só precisa treinar todos os dias e vai ficar mais forte. Foi assim que eu consegui. Quanto mais você usa suas habilidades, mais fortes elas ficam e melhor você consegue controlá-las. Alison recuou, deu-lhe um beijo profundo e apaixonado e sussurrou contra os lábios dele. Obrigada. Jacob sorriu. De nada. Alison permaneceu de pé, seus olhos verdes ainda brilhando levemente. Vamos lá fora. Quero testar minha resistência ao vento. Jacob ergueu uma sobrancelha, recostando-se na cama. Que tal jantarmos primeiro e depois irmos para a floresta? Prefiro que você não destrua o quintal. Alison deu uma risadinha e então voltou à sua forma humana, o cabelo retornando à sua cor normal, as orelhas voltando ao normal. Ótimo. Que horas são? Jacob olhou para o celular. 10 horas. Cogman deve nos ligar em breve para o jantar. Alison desabou na cama com um sorriso radiante, a empolgação ainda fervilhando por baixo da superfície. Jacob a observou por um instante, depois falou com cautela. Detesto tocar neste assunto, mas você se esqueceu da barreira de sorveira? Seus pais a usaram antes para me impedir de entrar na sua casa. Eu a queimei. Mas e se eles fizerem outra? O sorriso de Alison vacilou. Ela se sentou com um lampejo de preocupação nos olhos. Se fizerem isso, vão descobrir que sou sobrenatural, e eu não quero que saibam. Ainda não. Existe alguma maneira de evitar isso? Jacob balançou a cabeça. Desculpe. Não há. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina. E se eles me imobilizarem? Me prenderem dentro da barreira como em uma prisão? Jacob recostou-se. Provavelmente não. E mesmo que consigam, lembre-se, só porque você não consegue atravessá-lo não significa que não possa quebrá-lo. Se você concentrar seu poder em um único ponto, poderá destruí-lo. Alison refletiu bastante.
Talvez, uma grande flecha de vento afiada e veloz, apontada para um ponto específico. Faça girar, sugeriu Jacob. Assim o impacto será maior. Ela sentiu lentamente, mas sua expressão permaneceu preocupada. Não estou tão preocupada em romper a barreira quanto com a reação dos meus pais. Quando eles souberem que sou sobrenatural. Jacob estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Eles vão ficar chateados, com certeza. Mas você não é uma lobisomem, Alison. Eles não vão te odiar. Na pior das hipóteses, vão me culpar por ter te transformado em uma fada. Um leve sorriso irônico surgiu nos lábios de Alison. Então você terá que tolerá-los. Jacob deu uma risadinha. Desculpe, não posso fazer isso. Já aguentei seu pai apontando uma arma para mim toda vez que me vê. Alison franziu a testa, meio preocupada, meio divertida. Então, o que você vai fazer? Jacob deu um sorriso irônico. Não se preocupe. Eu não vou machucá-lo. Mas se ele tentar de novo, eu simplesmente vou tomar a arma dele. Além disso, eles podem nem mesmo reerguer a barreira, então não vão saber no que você se transformou. Pelo menos não ainda. Alison expirou lentamente com alívio e dúvida se misturando em sua voz. Espero que sim. Prefiro que continuem pensando que eu não sei de nada. Jacob sorriu. A propósito, ainda tenho outro presente para você. Os olhos de Alison brilharam de entusiasmo. O que é isso? Com um movimento de mão, Jacob invocou um anel de sua dimensão de bolso. Ele brilhava na penumbra, ouro branco, esculpido na forma da cabeça de um dragão. 2 pequenos diamantes vermelhos reluziam como olhos vivos. Jacob olhou para o anel e pensou, boa, sistema. O anel é realmente bonito. Ele estendeu o objeto para ela. Quero que você fique com isto. Alison prendeu a respiração. Um anel. Espere, isso é para ser um anel de noivado? Jacob entregou-lhe o objeto. Use-o. Mas Alison não pegou o anel. Ela olhou para Jacob com um sorriso irônico. O que? Nada de se ajoelhar? Nada de pedido de casamento romântico? Jacob sorriu. Tarde demais para isso. Já estamos casados. Alison bufou e tirou o anel da mão dele. Você é tão pouco romântico. Ela o examinou por um instante e depois suspirou. Não posso usá-lo no dedo anelar. Meus pais iriam surtar. Jacob deu de ombros. Use onde quiser. Ela deslizou o anel para o dedo indicador esquerdo e girou a mão, observando os olhos cravejados de joias do dragão brilharem. É lindo, obrigada. Adorei. Mas, quanto custou? Jacob deu um sorriso de quem sabia de tudo. Acredite em mim, você não quer saber o preço desse anel. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente. É tão caro assim? Jacob disse com uma risadinha. Se eu algum dia colocasse isso à venda, as pessoas pagariam bilhões por isso. Alison revirou os olhos, meio divertida. Você está exagerando. Jacob não discutiu. Em vez disso, pegou delicadamente a mão direita dela. Com um movimento rápido da garra, fez um pequeno corte no dedo. Alison não disse nada, apenas observou enquanto Jacob deixava o sangue pingar no anel. Um brilho suave se espalhou pela superfície enquanto o anel absorvia o sangue. Alison deu um suspiro de surpresa. No instante em que se conectou, ela sentiu uma ligação com o anel. Uma avalanche de conhecimento inundou sua mente, o anel sussurrando seus segredos para ela. Após descobrir o verdadeiro significado do anel, ela se virou para Jacob, sem palavras. Seus olhos brilhavam de admiração. Então, sem dizer uma palavra, ela se transformou em sua forma de fada. Cabelos verdes e olhos brilhantes emolduravam sua beleza enquanto ela se lançava sobre ele, rasgando suas roupas mais uma vez. Meia hora depois, os dois estavam abraçados, entrelaçados. Alison apoiou a cabeça no peito de Jacob, ainda recuperando o fôlego. Sua voz saiu suave, trêmula de emoção. Já nem sei o que dizer. Um simples obrigado jamais expressaria minha gratidão por tudo que você me deu. Jacob passou a mão lentamente pelos cabelos dela com um sorriso satisfeito. Você não precisa me agradecer, Alison. Você é minha Naf bem, não apenas minha namorada, mas minha esposa. Minha parceira. Para o resto de nossas vidas. Fazer você feliz não é um presente, é meu dever. Alison ergueu o rosto, sorrindo apesar do cansaço. Ela o beijou suavemente. Eu te amo. Eu também te amo, respondeu Jacob com um sorriso de canto. Minha linda fada. Alison gemeu ao se sentar, fazendo uma leve careta. A gente não devia ter feito isso de novo. Agora, além de estar completamente dormente lá embaixo, está até doendo um pouco. A culpa é sua, seu pervertido bonitão. Jacob riu, e o som ecoou calorosamente pela sala. Alison não conseguiu conter o sorriso, brincando com seu novo anel espacial, colocando e tirando o celular como uma criança com um brinquedo novo. Nesse instante, ouviu-se uma batida na porta. Jacob suspirou. O que foi, Cogman? A voz do mordomo soou através da caixa de correio, educada como sempre. O jantar está pronto, senhor. Jacob disse. Já vamos descer. Jacob saiu da cama e pegou Alison nos braços sem esforço. Vamos. Um banho rápido e depois comida. Estou morrendo de fome. Minutos depois, ambos vestidos com roupas novas prepararam-se para sair. Alison balançou a cabeça, ainda divertida. Talvez devêssemos parar de rasgar as roupas um do outro. Nesse ritmo não nos sobrará nada para vestir. Jacob deu de ombros com um sorriso. Quem se importa com roupas? Sempre podemos comprar mais. Vamos comer. Alison hesitou. Pode ir na frente, eu limpo o quarto primeiro. Não quero que Cogman veja a bagunça que fizemos. Jacob deu um sorriso irônico. Então eu ajudo. Juntos, eles arrumaram a bagunça, ainda trocando sorrisos e olhares. Depois disso, desceram as escadas, ambos de bom humor. Na cozinha, Cogman estava à espera. Ignorou completamente Jacob e, em vez disso, ajudou Alison graciosamente a sentar-se. A senhora parece estar de bom humor, presumo que o senhor cumpriu seus deveres como marido adequadamente. Jacob, no meio de um gole d'água, quase se engasgou. Alison ergueu uma sobrancelha, seus lábios se curvando em um sorriso. Sim, ele fez, respondeu ela simplesmente.
Cogman disse. Pensei que ele não conseguiria. Jacob lançou um olhar furioso para o mordomo. Seu lata velha idiota. Está insinuando que sou impotente? Os olhos de Cogman brilharam com um humor seco. De forma alguma, senhor. Mas o senhor dá a impressão de que talvez não dure muito tempo. Alison caiu na gargalhada. Jacob apenas balançou a cabeça, mordendo o bife. Depois de engolir, murmurou algo sombrio. Sei que você está brincando, então não vou me incomodar. Mas você tem sorte de não ser mulher, senão eu provaria exatamente quanto tempo consigo durar. Alison, ainda divertida, inclinou a cabeça na direção do mordomo. Diga-me, Cogman, os Cybertronianos têm relacionamentos? Como os humanos? Cogman disse, se a senhora se refere a relações sexuais, não. Mas nós temos emoções. Sentimos raiva, ódio, remorso, e sim amor. Machos Cybertronianos podem se apaixonar por fêmeas Cybertronianas. Nossos laços são reais, apenas diferentes. Alison inclinou-se para frente, curiosa. Então, como vocês se reproduzem? Cogman disse, os Cybertronianos se reproduzem fundindo suas energias cintilantes. Quando um macho maduro e uma fêmea madura combinam suas energias cintilantes, eles criam uma centelha infantil. É a nossa forma de concepção. Alison assentiu fascinada. Entendo. Você tem filhos no seu mundo? Cogman balançou a cabeça. Não, senhora. Nunca me importei com essas coisas. Então ele se virou, fixando seus olhos brilhantes em Jacob. A propósito, senhor, creio que esta casa precisa de um piano. Jacob arqueou uma sobrancelha. Para quê? Para me irritar? O tom de Cogman permaneceu calmo, mas havia um lampejo de travessura. Para criar o clima, senhor. E também precisamos de um animal de estimação. Jacob suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu não preciso de um piano. E definitivamente não preciso de um animal de estimação. Eu já tenho você, um animal de estimação insuportavelmente mal educado. Por que eu iria querer outro? Não sou um animal de estimação, senhor, respondeu Cogman calmamente. Sou o mordomo desta casa. E tenho certeza de que Madame Alison e Madame Lydia adorariam ter um animal de estimação. Jacob estreitou os olhos. Talvez mais tarde. E você não discutiu sobre o piano. Por quê? Uma pausa. Seu olhar se intensificou. Você já comprou um, não comprou? Cogman cruzou as mãos atrás das costas, indiferente. Sim, senhor. Chegará amanhã junto com os materiais que encomendei. Confie em mim, o senhor vai adorar. Jacob inclinou-se para frente com a voz baixa. Eu juro, se você começar a tocar alguma música assustadora no meio da noite, eu quebro esse piano na sua cabeça. Cogman disse, não farei isso, senhor. O jantar terminou. Os pratos foram retirados, a conversa diminuiu. Jacob e Alison saíram juntos da mansão. Vamos a pé, não de carro, sugeriu Jacob, colocando as mãos nos bolsos. Passaremos pela floresta, você pode testar seus poderes lá. Depois iremos para sua casa. Preciso levar Raven para casa. Alison deu um sorriso irônico. Sua bicicleta? Não pode deixá-la aqui? Prometo que a trago amanhã. Jacob balançou a cabeça. Não, eu não confio no seu pai. Se ele descobrir que você é uma criatura sobrenatural, vai me culpar, e eu não quero nem imaginar o que ele faria com a minha bicicleta. E se eu colocasse no meu anel? Retrucou Alison. Ainda não, disse Jacob. Se você quer tanto uma bicicleta, eu compro uma para você. Mas a Raven é minha. E mesmo que eu te ame, não vou dá-la para você. Alison bufou. Tudo bem. Você não precisa comprar uma para mim. Só me deixe usar a sua de vez em quando. Jacob assentiu com a cabeça. Combinado. Mas nada de trazê-la para sua casa até que seus pais e eu estejamos em melhores termos. Tudo bem, disse ela novamente, revirando os olhos. Chegaram ao portão de ferro. Cogman estava à espera e com uma reverência graciosa, abriu. Boa noite, madame. Alison sorriu afetuosamente. Boa noite, Cogman. Então ela se virou para Jacob, com os olhos brilhando de energia lúdica. Vamos correr. Quero ver o quão rápido consigo ir agora. Jacob deu um sorriso irônico. Certo. Vamos lá. E no instante, eles desapareceram, 2 rastros de movimento sumindo na noite, correndo em direção à floresta a uma velocidade sobrenatural, deixando Cogman observando do portão, seus olhos azuis brilhando fracamente na escuridão. Capítulo 47. Jacob e Alison corriam lado a lado pela floresta, seus pés mal tocando o chão enquanto o mundo ao seu redor se tornava um borrão. Alison riu, eufórica, sua voz ecoando acima do vento forte. Uau, isso é incrível. Eu já era rápida depois que você me deu aquela poção, mas nunca tão rápida assim. Jacob sorriu, acompanhando o ritmo dela com facilidade. Tente canalizar sua habilidade com o vento para aumentar sua velocidade. Veja se consegue eliminar a resistência do ar ao redor do seu corpo. Os olhos de Alison brilharam. Ah, deixe-me tentar. Correntes verdes começaram a girar ao seu redor enquanto ela corria. Ela se concentrou, desajeitada a princípio, mas depois de algumas tentativas conseguiu controlar o ar ao seu redor. Instantaneamente a resistência desapareceu. Uma poderosa rajada de vento surgiu atrás dela como um jato, impulsionando o ar para frente. Ela disparou num borrão, seus cabelos chicoteando descontroladamente na ventania. Jacob deu uma risadinha e acelerou o passo até alcançá-la, acompanhando sua passada. Por alguns instantes eles não passavam de rastros de movimento na floresta iluminada pelo luar. Mas logo em seguida, Alison parou bruscamente. Certo, vamos parar por aqui. Jacob parou ao lado dela, inclinando a cabeça. Já está cansada? Ela balançou a cabeça, respirando de forma constante. Correr sem vento é quase sem esforço. Mas quando uso meus poderes, me canso muito rápido. Prefiro guardar minha energia para testar minhas outras habilidades. Jacob assentiu. Justo. Então vamos ver o que você consegue fazer. E para fazer isso, ele sorriu de canto, estalando os nós dos dedos. Eu vou te atacar. Os olhos de Alison brilharam em um verde intenso enquanto ela se transformava em sua forma de fada. Ela sorriu, com um brilho de entusiasmo nos olhos.
Isso parece divertido. A expressão de Jacob ficou séria. Você está pronto? Não vou pegar leve com você. Pode vir. Num movimento rápido, Jacob apareceu diante dela com o punho cerrado em direção ao seu rosto. Não era toda a sua força, longe disso, mas o suficiente para machucá-la se a acertasse. Os instintos de Alyson se aguçaram. Suas mãos se ergueram no último instante, e o ar à sua frente se distorceu numa barreira esmeralda cintilante. O punho de Jacob atingiu o vento comprimido com um baque abafado, a força se propagando. Seu soco desviou inofensivamente em sua bochecha, bagunçando seus cabelos e fazendo-a cambalear para trás. Jacob sorriu. Uma barreira que pode desviar ataques? Isso é ótimo. Ele girou, desferindo um golpe baixo em direção às pernas dela. Os olhos de Alyson se arregalaram e, em desespero, ela estendeu as palmas das mãos para baixo. Uma rajada repulsiva irrompeu em uma onda de choque, lançando folhas e poeira em todas as direções. O poder não feriu, mas desequilibrou, forçando-o a dar um salto para trás. Bom, elogiou Jacob, recompondo-se. Mas da próxima vez, concentre toda a força no seu agressor em vez de espalhá-la. Isso vai causar mais dano. Alyson recuperou o fôlego e deu um sorriso sem graça. Eu nem sabia o que estava fazendo, apenas reagi por instinto. Você aprenderá a se controlar com o treinamento. Agora é a sua vez. Ataque-me. Ela sentiu com a cabeça, a determinação brilhando em seus olhos verdes. Balançando o braço em um amplo arco, ela liberou uma rajada cortante. Uma crescente verde clara de ar comprimido avançou, mas desviou-se do curso, cortando ao meio uma muda de árvore ao lado de Jacob em vez de atingi-lo. Jacob deu um sorriso irônico. Isso nem chegou perto de me atingir, meu bem. Alyson coçou a bochecha, envergonhada. Bem, é a minha primeira vez. Agora vamos tentar outra coisa. Ela cerrou os punhos e os estendeu para fora. Uma rajada de vento forte rugiu em direção ao peito dele. Jacob cruzou os braços em defesa, e o impacto o fez dar um passo para trás, levantando poeira sob seus pés. Jacob ergueu a mão, e faíscas de fogo surgiram em sua palma. Isso foi um pouco impressionante. Agora, vamos ver se você consegue lidar com isso. As chamas rodopiaram, condensando-se em uma esfera do tamanho de uma bola de basquete. Com um movimento rápido, ele a arremessou em direção a Alyson. Alyson viu a bola de fogo vindo rapidamente em sua direção e ficou um pouco assustada. O medo a impediu de se esquivar, mas ela manteve-se firme. Concentrou-se no ar à frente do fogo e canalizou sua energia para criar uma forte barreira de vento. O fogo encontrou a parede de vento. Em vez de atravessá-la, os ventos rodopiantes a despedaçaram, espalhando brasas inofensivas no ar até que nada além de faíscas se apagassem na noite. Jacob sorriu. Nada mal. Mas duvido que essa barreira resista a um ataque de fogo mais forte. Alyson assentiu com a cabeça. Eu sei. O vento alimenta o fogo e o torna mais forte. A única razão pela qual a barreira funcionou desta vez foi porque seu ataque foi fraco. Então, um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Ela abriu os braços, e o vento soprou ao seu comando. Folhas, terra e musgo se ergueram violentamente do chão da floresta, girando em uma tempestade de poeira que engolfou a clareira. A visibilidade caiu a zero, e Alyson começou a se movimentar, tentando se esconder na tempestade de poeira que ela mesma criou. Jacob ficou imóvel, seus sentidos imediatamente aguçados. Olhou ao redor, mas não a viu. O mundo à sua volta era um caos, e a poeira ardia em seus olhos. Escutou sua audição dracônica filtrando o farfalhar das folhas e da terra, e ouviu as batidas do coração dela. Virou-se na direção do som. Então, um novo som surgiu, uma rajada de vento alta, constante e assobiada que ela enviou, serpenteando e gritando entre os galhos das árvores ao redor. Era um vendaval uivante que mascarava perfeitamente o ritmo de seu coração. Os olhos de Jacob brilharam dourados, mudando para sua visão dracônica. Ele tentou encontrar Alyson detectando sua assinatura de calor, mas a poeira e as folhas voando ao redor bloqueavam e dispersavam a radiação infravermelha, impedindo de enxergar através da tempestade até qualquer fonte de calor. Ele soltou um suspiro silencioso. Inteligente, ela bloqueou tanto minha audição quanto minha visão. Lá no alto, Alyson estava empoleirada em um galho grosso que alcançara ao se tornar mais leve com uma almofada de ar. Seu peito subia e descia pesadamente, sua energia estava se esgotando rapidamente por manter a tempestade acesa. Ela ergueu a mão, concentrando-se. Comprimiu o vento sobre a palma da mão, refinou-o e moldou-o com precisão. Uma única flecha de vento sólido, fina e cintilante, tomou forma, vibrando com poder. Ela usou o vento para localizar Jacob, mirou e lançou a flecha de vento. Cortou o ar empoeirado como um cometa verde. Jacob sentiu a energia concentrada e se virou, sua mão reluzindo. Uma pequena bola de fogo concentrada, não maior que uma maçã, disparou de sua palma para interceptá-la. Os dois projéteis colidiram num clarão ofuscante, dispersando-se no nada. Alyson não esperou. Ela saltou, o vento amortecendo sua aterrissagem, e rolou para trás de outra árvore gigante. Rangendo os dentes, ela imaginou não uma, mas 3 flechas desta vez. Ela estendeu as mãos para a frente, e as flechas de vento voaram em direção a Jacob de sua nova posição. Dessa vez, Jacob não usou uma pequena bola de fogo. Ele se voltou para a origem do ataque, respirou fundo e lançou um hálito de fogo controlado. O cone de chamas engolfou as flechas, vaporizando-as em inofensivas nuvens de ar agitado. A tempestade de poeira dissipou-se depois que Alyson parou de controlá-la, e Alyson percebeu que estava exposta. Ela saltou de trás da árvore e, com um grito de esforço, balançou a mão em um arco preciso. Uma rajada de vento cortante atingiu horizontalmente o torso de Jacob. Ele não bloqueou o golpe, simplesmente
repente inclinou-se para trás, a lâmina passando zunindo perto de seu peito e cortando com precisão um grosso tronco de árvore atrás dele. O topo da árvore gemeu e começou a tombar. Jacob endireitou-se, um sorriso irônico surgindo em seus lábios. Nada mal. Alison sorriu orgulhosamente e acenou com as duas mãos rapidamente, lançando uma saraivada de rajadas de vento em sua direção. Desta vez eram mais fortes, mais rápidas, mais afiadas e mais precisas do que antes. Jacob não se esquivou. Manteve-se firme e quando o primeiro golpe o atingiu, simplesmente desferiu um soco. Seu punho encontrou o ar concentrado de frente e o estilhaçou em uma brisa inofensiva. Ele repetiu o movimento várias vezes, atravessando os ataques dela como se fossem feitos de vidro frágil, cada impacto soando como um pequeno trovão. Jacob sorriu. Gostei do que você fez com aquela tempestade de areia. Bloquear minha audição e minha visão foi inteligente. Alison estava ofegante. Mas, você ainda bloqueou todos os ataques, mesmo quando não conseguia me ver. A expressão de Jacob era calma, quase divertida. Se eu não conseguisse fazer nem isso, teria vergonha de me chamar de dragão. Ela franziu a testa. Mas como você fez isso? Sou muito sensível à energia, então, no momento em que você começou a criar sua flecha de vento, senti sua localização. Também consigo pressentir o perigo, respondeu Jacob. E eu poderia ter usado eletricidade para rastrear sua localização. Não se esqueça, tenho mais do que apenas olhos e ouvidos. Alison inclinou a cabeça e sussurrou, entendo. O olhar de Jacob suavizou-se. Mas mesmo assim, estou orgulhoso de você. Você se tornou uma fada hoje, e a força que demonstrou agora é suficiente para derrotar um lobisomem alfa fraco. E se você pudesse criar uma tempestade de poeira como a que acabou de fazer, prendendo uma matilha de lobisomens dentro dela e bloqueando seus sentidos? Você poderia enfrentar um alfa e toda a sua matilha sozinha com ataques à distância, é claro. Embora você seja forte fisicamente e tenha cura rápida, a última coisa que uma criatura como você deveria fazer é combate corpo a corpo. Um sorriso orgulhoso se espalhou pelo rosto de Alison. Eu poderia simplesmente usar meus golpes de vento e matar um lobisomem, até mesmo um alfa como Peter. A pele dele não é tão resistente quanto a sua, né? Os olhos de Jacob se estreitaram. Não fique convencido. Peter não é um alfa fraco. Em sua forma de lobisomem, aquele golpe que você acabou de usar para cortar uma árvore ao meio causaria pouco dano a ele. Se você conseguisse acertá-lo, é claro. Ele é rápido. Se você deixar que ele se aproxime, estará em apuros. Fisicamente você não está nem perto do nível dele. Alison franziu a testa. Mas eu já tinha força de nível beta antes de me tornar uma fada, e agora que sou uma fada, fiquei ainda mais forte. Pensei que agora fosse tão forte quanto um lobisomem alfa. Jacob balançou a cabeça. Nem perto disso. Quando uma criatura se torna um alfa, seja um lobisomem ou qualquer outra coisa, todo o seu ser evolui. Ela não fica apenas mais forte, ela se conecta mais com seu lado sobrenatural. Isso a torna muito mais difícil de matar. Quando eu disse que você poderia derrotar um alfa fraco, eu quis dizer um realmente fraco. E mesmo assim, você precisaria de muito esforço para matá-lo, a menos que o envenenasse, é claro. Alison cruzou os braços, mas havia uma faísca de desafio em seus olhos. Talvez. Mas essa sou eu depois de algumas horas como fada. Assim que eu treinar, assim que eu dominar meu vento e eletricidade, tenho certeza de que serei capaz de derrotar um lobisomem alfa forte. Sua voz suavizou-se à medida que a curiosidade crescia. A propósito, como é que uma fada se torna uma alfa? Jacob pensou por um momento antes de responder, provavelmente adquirindo um profundo entendimento do seu elemento. Uma vez que isso aconteça, a transformação ocorre naturalmente. Alison assentiu com a cabeça com uma expressão pensativa. Entendo. Jacob disse. Agora, você pode tentar fazer um ataque de vento de verdade? Algo poderoso. Alison inclinou a cabeça. Tipo o quê? Uma flecha gigante girando, respondeu Jacob. Posso fazer isso com minha habilidade de fogo para te mostrar, se quiser, mas estamos em uma floresta e prefiro não causar um incêndio e destruí-la. Alison disse. Você não precisa me mostrar. Acho que consigo fazer isso sozinha. Ela se virou para algumas rochas enormes. Levantou as duas mãos acima da cabeça, com as palmas voltadas uma para a outra, como se estivesse segurando uma esfera invisível. Fechou os olhos, bloqueando tudo, exceto a sensação do vento. Começou como um sussurro, uma brisa suave que se enroscou em seus braços, agitando seus cabelos verdes. Então cresceu. O ar entre suas palmas começou a cintilar com uma luz verde intensa e vibrante, atraindo cada vez mais o vento ao redor. Jacob observava, seus olhos dracônicos enxergando não apenas a luz, mas também as correntes de poder que ela tentava desesperadamente controlar. Ele viu a tensão em seu rosto, o leve tremor em seus braços. O mundo de Alison se resumiu ao vórtice entre suas mãos. Cada grama de sua vontade, cada resquício de sua energia restante, ela dedicou à construção da flecha. Ela a imaginou longa, elegante e mortal. Forçou-a a girar, comprimindo os ventos furiosos cada vez mais, formando um padrão espiral. Uma dor aguda e latejante começou a surgir atrás de seus olhos, um sinal de alerta de que sua energia estava se esgotando rápido demais. Sua respiração vinha em suspiros curtos e irregulares, mas ela não parou. Ela ignorou a dor, ignorou o cansaço. Com um último grito de esforço, a arma se completou. Pairou sobre suas mãos, uma flecha magnífica e aterradora de vento solidificado e uivante. Ela gritou, estendendo as mãos para a frente. A flecha giratória gigante foi lançada.
Não voou propriamente, mas devorou o espaço entre ela e as rochas. No instante em que saiu de suas mãos, a energia que a sustentava evaporou-se de seu corpo. A vibrante luz verde ao seu redor se extinguiu. Ela ofegava com a cabeça latejando, o corpo completamente exausto enquanto retornava à sua forma humana. Desabou e estava prestes a atingir o chão. Jacob avançou rapidamente, amparando-a antes que ela atingisse o chão e a aconchegando contra o peito. A flecha atingiu a primeira rocha. Não houve explosão, pelo menos não a princípio. Ouviu-se um grito agudo de pedra sendo violentamente perfurada. A flecha nem sequer diminuiu a velocidade. Atravessou a primeira rocha, partindo-a ao meio e rasgou a segunda, explodindo-a de dentro para fora, e impactou a terceira, maior que as outras. Perfurou seu núcleo antes que o imenso poder finalmente se desestabilizasse, liberando sua energia restante e causando uma forte explosão. O chão tremeu, uma onda de choque rasgando as árvores, espalhando folhas como um furacão. Poeira e escombros encheram a clareira. Jacob protegeu Alison com o próprio corpo para evitar que ela ficasse debilitada pela explosão. Quando o caos se dissipou, o silêncio retornou. O aglomerado de pedras havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma enorme cratera repleta de entulho. Jacob olhou para Alison em seus braços, que ainda observava a cratera com os olhos arregalados, sem acreditar que ela tinha acabado de fazer aquilo. Certo, retiro o que disse. Esse ataque definitivamente poderia matar Peter. Alison soltou uma risada fraca, ainda ofegante. Talvez, mas duvido que ele fique parado enquanto eu termino de fazer. Jacob disse, muito bem, está na hora de sairmos daqui. Alison gemeu, apoiando-se nele. Você vai ter que me carregar. Não tenho mais energia. Não consigo nem ficar de pé. Jacob deu um pequeno sorriso. Então, que tal comermos primeiro? A comida pode te ajudar a recuperar um pouco de energia. Seus olhos brilharam levemente, apesar do cansaço. Bem, eu não diria não há comida. Sinceramente, mesmo tendo acabado de jantar, sinto que comeria uma vaca agora mesmo. Jacob a carregou até uma árvore caída, acomodando-a no tronco coberto de musgo. Com um movimento rápido da mão, ele puxou uma pequena mesa dobrável de sua dimensão de bolso, uma recompensa por um de seus logs diários. Um instante depois, colocou hambúrgueres, batatas fritas e latas de Coca-Cola sobre a mesa. Eles comeram em silêncio sob as estrelas. Quando terminaram, Jacob guardou tudo e se agachou na frente dela. Suba, disse ele. Alison o abraçou pelo pescoço, encostando a bochecha nele. Ele se levantou com facilidade, sem se importar com o peso dela, e começou a caminhar na direção de sua casa. Ela fechou os olhos, um pequeno sorriso cansado surgindo em seus lábios, e em instantes, sua respiração se acalmou, seu corpo relaxando enquanto ela adormecia levemente. 15 minutos depois, o silêncio da floresta foi quebrado. Tiros ecoaram pela noite, agudos e inconfundíveis. Jacob parou abruptamente, semicerrando os olhos. Sua audição sobrenatural localizou a direção instantaneamente. Sem dizer uma palavra, mudou de direção e começou a correr. Alison despertou com um movimento repentino, piscando os olhos. Jay, o que está acontecendo? Não sei, respondeu Jacob. Ouvi tiros e segui o som. Estamos quase chegando. Capítulo 48. Jacob, com Alison nas costas, correu na direção dos tiros. Ele se movia com a quietude de um predador pela floresta. Conforme se aproximavam, os tiros ficavam mais altos, pontuados por gritos de terror e um rugido profundo e furioso que não tinha nada de animal. Era um som de pura fúria primitiva. Eles chegaram a uma crista com vista para uma pequena clareira. Uma fogueira lançava uma luz bruxuleante e infernal sobre uma cena de carnificina. Tendas estavam destruídas. A terra estava tingida de vermelho com sangue. A cena era digna de pesadelos. Um urso preto, enorme e desproporcional, estava de pé sobre as patas traseiras. Seus olhos ardiam com uma luz carmesim maligna. Ele desferiu um golpe com uma pata do tamanho de um prato de jantar contra um homem que ergueu seu rifle como escudo. O golpe não apenas o derrubou, partiu-o ao meio. Seu torso caiu a metros de suas pernas, suas entranhas se desenrolando em uma espiral escura e viscosa sobre o chão da floresta. A mão de Alison voou até a boca, um suspiro abafado escapando de seus lábios. Outro homem imprudente descarregou seu fuzil de assalto na lateral do urso. Sangue e pelos voaram, e o urso rugiu de dor, mas não parou nem fugiu. Em vez disso, virou-se e atacou o homem, fechando as mandíbulas em torno de sua cabeça. O homem gritou, e o urso sacudiu a cabeça violentamente e arrancou-lhe a cabeça, jogando-a no chão. Outro homem estava no chão perto do urso furioso, tentando rastejar para longe, uma mão agarrando o estômago, a outra o arrastando pela terra. Um fio brilhante de suas próprias vísceras se arrastava atrás dele como uma coleira grotesca. Ele conseguiu andar apenas 3 metros antes que o urso o alcançasse e com sua pata gigante, esmagasse a cabeça do homem, espalhando seu cérebro. O restante dos homens desferiu uma saraivada de balas contra o urso. Sua pelagem escura estava encharcada de sangue devido a uma dúzia de ferimentos, mas mesmo assim, as balas não lhe causaram muitos danos. E seus ferimentos estavam cicatrizando com uma velocidade visível e sobrenatural. Jay. Alison cobria a boca com a mão, a voz fraca. Me põe no chão. Estou com vontade de vomitar. Jacob a deitou delicadamente. Ela se virou, cambaleou alguns passos para trás e vomitou violentamente nos arbustos, seu corpo se contorcendo. Limpou a boca com a mão trêmula, o rosto pálido como a luz do luar. Voltou-se para ele, os olhos arregalados de horror e uma necessidade desesperada de justiça. Vá ajudá-los, implorou ela, agarrando o braço dele. Ajudar quem? Perguntou Jacob com voz baixa, o olhar ainda fixo na clareira, analítico e frio. Os homens, é claro, disse Alison, gesticulando para o massacre. Antes que aquela coisa mate todos eles. Jacob balançou a cabeça lentamente.
Alyson, use seus olhos de fada. Olhe atrás daquelas tendas. Diga-me o que você vê. Confusa, Alyson piscou. Uma luz verde suave e etérea emanou de seus olhos, dissipando a escuridão e as sombras enganosas projetadas pelo fogo. Ela examinou o derramamento de sangue, o urso rugindo e os homens assustados até a beira da clareira. Lá, presa a um grande caminhão, estava uma pesada gaiola de ferro. E dentro dela, encolhidas de terror, estavam duas crianças pequenas. Seu sangue gelou. O que está acontecendo? Sussurrou ela, o horror em sua voz passando da repulsa para uma raiva mais profunda e injusta. Acho que os homens são os vilões, murmurou Jacob. Aquela ursa é uma metamorfa, uma mulher, e aquelas crianças na jaula são os filhos dela. Consigo perceber pelo cheiro. Acho que os homens levaram os filhos dela. Alyson olhou fixamente, juntando as peças. A gaiola. Os homens armados. A fúria berserker da mãe. Então os homens são caçadores? É isso que caçadores fazem? Não sei se são caçadores ou não, disse Jacob com a voz assumindo um tom ameaçador. Mas vamos descobrir. Tem um deles escondido ali. Ele apontou para o outro lado da clareira. Atrás daquela árvore enorme. Ele é o esperto. Está usando um rifle de grosso calibre, esperando uma oportunidade para atirar. Vamos pegá-lo e ler suas memórias. Ele se virou e ofereceu as costas. Suba. Alyson balançou a cabeça. Está tudo bem. Ainda não consigo criar outra flecha de vento gigante, mas minha força voltou. Posso usar minha força física e alguns ataques de vento mais fracos. Jacob assentiu bruscamente, seus olhos dourados brilhando na escuridão. Certo. Fique perto de mim. Eles se aproximaram sorrateiramente do homem. O homem era uma silhueta contra uma árvore frondosa, o corpo tenso, o olho pressionado firmemente contra a mira de seu rifle de alta potência. Ele murmurava para si mesmo. Vamos, vire a cabeça, sua vadia, só mais um pouquinho. Ele não os viu chegar. A mão de Jacob estendeu-se rapidamente e agarrou a nuca do homem, erguendo-o do chão como um gatinho. O homem soltou um grito abafado de surpresa e terror, mas o som foi abafado pelos tiros e pelos rugidos enfurecidos do urso vindos da clareira. Alyson observava com o coração batendo forte no peito. Como você vai ler as memórias dele? Ela sussurrou. Nunca li as memórias de ninguém antes, admitiu Jacob. Nem sei se consigo. Mas lobisomens e outros metamorfos conseguem, inserindo suas garras na base do crânio. Vou tentar. Ele sacudiu o homem levemente. Não sei o que vai acontecer com você depois disso, mas não sinto pena. Você não parece ser uma boa pessoa. Antes que o homem pudesse gritar novamente, a mão livre de Jacob se moveu. Suas unhas se alongaram, transformando-se em garras negras como obsidiana. Com um movimento rápido e brutal, ele cravou as pontas na nuca do homem. O homem enrijeceu, um grito silencioso e boquiaberto estampado no rosto. Seus olhos reviraram, revelando o branco. Jacob fechou os próprios olhos, a testa franzida em concentração, e conseguiu ler as memórias do homem. Jacob viu nas memórias do homem que o grupo era um bando de caçadores que se autodenominavam ceifadores. Eles viajavam pelo país, rastreando criaturas sobrenaturais. Jacob viu um lobisomem implorando por sua vida antes que lhe abrissem a garganta e começassem a esquartejá-lo, transformando-o em pedaços sobre um lençol de plástico ensanguentado. Uma jovem dríade com sua conexão com a árvore cortada, vendida aos prantos para um comprador misterioso. Uma bela selkie, uma metamorfa semelhante a uma sereia, que foi repetidamente abusada pelos mesmos homens naquela clareira antes de finalmente ser morta e processada. Jacob viu leilões secretos que vendiam qualquer coisa sobrenatural, de órgãos a criaturas vivas. Ele viu a discussão clínica do homem e seu grupo sobre quais órgãos alcançavam o preço mais alto. Ele os viu abusando belas metamorfas antes de matá-las ou vendê-las vivas. E viu como caçavam crianças e até bebês para clientes que os encomendavam. Finalmente Jacob viu esta missão. Viu-os vigiando a casa da mulher urso, esperando até que ela saísse. Então, assassinaram seu marido humano, atirando em sua cabeça enquanto ele tentava proteger seus filhos. Em seguida, capturaram seus 2 filhos que choravam, jogaram-nos na gaiola de ferro como se fossem bagagem e dirigiram até Beacon Hills, pensando que já estavam longe o suficiente e decidiram descansar na reserva de Beacon Hills. Jacob arrancou as garras e soltou o homem. O homem caiu no chão, contorcendo-se e convulsionando, com saliva escorrendo da boca aberta. Raiva e fúria pura distorceram as feições de Jacob. Alyson viu a fúria absoluta em seus olhos. Jay. Antes que ela pudesse terminar, Jacob levantou o pé e o abateu sobre a cabeça do homem que se contorcia. Ouviu-se um estalo úmido e nauseante, e a cabeça do homem explodiu como uma melancia. Alyson se virou bruscamente e vomitou novamente. Limpou a boca com a mão trêmula, o choque estampado em seus olhos. Voltou-se para ele, a voz um sussurro trêmulo. Por quê? Por que você o matou? Jacob se virou para olhá-la, o rosto ainda uma máscara de fúria primordial. Sinto muito que você tenha visto aquilo, mas aquele homem e seus amigos são verdadeiras bestas. O que eu vi nas memórias dele, Alyson, coisas terríveis, indescritíveis. Posso te mostrar através da nossa ligação telepática, mas você precisa se preparar. É muito ruim, mas você precisa ver, você precisa conhecer a realidade do nosso mundo. Assustada, mas decidida, Alyson assentiu. Mostre-me. Jacob aproximou-se, a fúria em seus olhos suavizando-se em uma tristeza sombria. Ele encostou a testa na dela e as lembranças inundaram sua mente. Ela viu tudo. O matadouro. O desespero das vítimas. Os crimes hediondos e indizíveis cometidos pelo grupo que se autodenomina os ceifadores. Primeiro veio o choque, frio e entorpecedor. Depois, uma repulsa tão profunda que fez seu estômago se contrair novamente. E finalmente, subindo como uma onda gigante, uma fúria tão pura, diferente de tudo que ela sentirá antes. Seu corpo começou a tremer. Ela entendeu por que Jacob estava com raiva e por que ele matou o homem. Jacob interrompeu a comunicação, olhando em seus olhos agora endurecidos.
Você entende por que eu o matei? A voz de Alisson era fria, carregada de uma fúria que refletia a dele. Eu entendo. Escória como ele e seu grupo não merecem viver. Então, o que vamos fazer com o resto? Os olhos brilhantes de Jacob se voltaram para a clareira, onde a mãe urso lobisomem ainda lutava, embora estivesse ficando mais lenta, com seu fator de cura lutando para acompanhar a saraivada de balas. Eu vou matar todos eles, é claro, disse ele com a voz plana e definitiva. Nesse instante, um dos homens sobreviventes, vendo seus camaradas caírem, correu desesperadamente em direção à jaula. Ele apontou sua pistola a queima-roupa para as duas crianças aterrorizadas que estavam lá dentro. Ei, vadia! Ele gritou com a voz embargada pelo pânico. Pare! O ar da floresta, denso com o cheiro de sangue e pólvora, parecia congelar. O corpo enorme da lobisomem estremeceu e ela parou. Olhou para o homem que apontava a arma para seus filhos com raiva e fúria nos olhos, mas não ousou se mexer. O líder do grupo era um homem gordo. Ele estava um pouco afastado do campo de batalha, com medo do lobisomem e pronto para abandonar seu grupo e fugir a qualquer momento. Mas ao ver o lobisomem parar e não ousar se mexer, ele riu e disse: Agora, se você não quer que seus filhos morram, volte à forma humana. A fúria em seus olhos vermelhos guerreava com o medo primal de uma mãe, e ela suspirou e mudou de forma. Sua enorme forma de urso encolheu, sua pelagem desapareceu, seu corpo se remodelou até que uma mulher morena, alta e nua surgiu na clareira. Ela estava coberta de sangue e sujeira, seu corpo arfava com respirações irregulares, seus olhos vermelhos fixos na arma apontada para seus filhos. O líder gordo riu com um som repugnante. Viram, rapazes? Até os animais sabem o que é bom para eles. Ele não se importou nem com seus homens mortos, nem sequer olhou para seus restos mortais dilacerados. Seus capangas sobreviventes, agora encorajados pela ausência da ameaça imediata, soltaram assobios e vaias grosseiras. O homem perto da gaiola, ainda mirando nas crianças, lambeu os lábios. Chefe, deixe-me aproveitá-la depois de você. Claro. O homem gordo deu uma risadinha, seus olhos suínos percorrendo o corpo nu da mulher. Mas, olhando para isso, você vai esperar algumas horas. Ele começou a caminhar em direção a ela com um passo arrogante. Nem vou te envenenar ou te amarrar, querida. Quero que você me sirva de bom grado enquanto seus filhos assistem. Assim fica mais divertido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 49. Jacob e Alisson observavam a cena das sombras furiosos, enquanto os caçadores ameaçavam a mulher com a vida de seus filhos. As mãos de Alisson se fecharam em punhos com tanta força que suas unhas cravaram nas palmas. Que bando de escória, ela sibilou com a voz trêmula de fúria. Tudo bem. A voz de Jacob era baixa. Fique aqui. Eu vou cuidar deles, começando pelo cara que apontou a arma para as crianças. Alisson hesitou por apenas um segundo, seus olhos fixando-se no rifle de precisão ao lado do cadáver decapitado. Uma determinação sombria a dominou. Não, disse ela com a voz agora mais firme. Deixe comigo. Jacob disse, não, eu não quero que você vá lá. Eles têm armas e você ainda não está totalmente recuperado. Não vou me mostrar, disse ela, já se movendo para pegar o rifle pesado. O metal estava frio e familiar em suas mãos. Meu pai me ensinou a atirar com todos os tipos de armas. Já faz 2 anos, mas a essa distância, tenho certeza de que posso estourar a cabeça dele. Ela trabalhava por instinto, seus olhos, realçados por poderes mágicos, examinando a câmara e o endoscópio na penumbra. A lembrança da orientação paciente de seu pai afastava a náusea e o medo. Jacob a observou por um momento tenso, depois disse, muito bem, estou contando com você. Fique aqui depois de matá-lo e não saia até que eu tenha matado todos eles. Alisson assentiu com a cabeça, levando o rifle ao ombro e se posicionando deitada, usando um tronco caído como apoio. Ela se inclinou para frente, seu olho encontrando a mira. O mundo se reduziu a um círculo de vidro e uma cruz de mira. Ela sentiu Jacob se aproximando, depois um leve roçar de seus lábios em sua têmpora. Então ele começou a caminhar em direção à clareira. Tenha cuidado, sussurrou ela, sem nunca desviar o olhar da mira. Você também, disse ele. Na clareira, o homem gordo estava a poucos passos da mulher urso, com um sorriso obsceno no rosto. O homem que apontava a arma para as crianças observava com um sorriso irônico, a postura relaxada. Jacob se transformou. Suas garras se estenderam. Escamas negras cobriram todo o seu corpo, exceto o rosto e as mãos. Ele não deixou seus chifres aparecerem. Então, saiu da escuridão e caminhou em direção à mulher urso, carregando um roupão que havia tirado de sua dimensão de bolso. O homem gordo e seus capangas encaravam, com as armas meio em riche, o adolescente metamorfo de olhos dourados brilhantes que emergia da linha das árvores. Pare aí mesmo, seu merdinha. A voz rouca do gordo era uma ameaça. Ou vamos atirar em você. Jacob não se importou com eles. Ele simplesmente continuou caminhando em direção à mulher. Enquanto os caçadores não sentiram nada vindo de Jacob, a mulher, por outro lado, tremia. Ela sentiu medo ao olhar para Jacob, o medo primitivo que a fez esquecer toda sua raiva. O gordo virou-se para um de seus capangas e disse, atire nele. O homem atirou em Jacob no peito, mas a bala atingiu o peito de Jacob como se atingisse ferro. Faíscas voaram quando a bala se estilhaçou ao penetrar o capuz do moletom de Jacob e atingir suas escamas de dragão por baixo. Jacob nem sequer sentiu a bala. Olhou para o homem e ergueu a mão, apontando o dedo para ele. Então, uma pequena bola de relâmpago surgiu na ponta do dedo de Jacob e disparou mais rápido que uma bala em direção ao homem, penetrando sua cabeça e abrindo um buraco queimado em sua testa, matando-o instantaneamente. Os olhos brilhantes de Jacob se fixaram no homem gordo. Sua voz era baixa e arrepiantemente calma. Tenha paciência. Lidarei com você em breve. O homem viu que a bala sequer feriu Jacob e como Jacob matou seu homem. Deu um passo involuntário para trás, sua confiança se estilhaçando. Jacob chegou perto da mulher e ofereceu-lhe o roupão.
Aqui, cubra-se. A mulher estremeceu e deu um passo para trás, afastando-se de Jacob com medo. Jacob atirou o roupão nela. Não tenha medo de mim. Não quero lhe fazer mal. Ao ver Jacob ajudando a mulher, o gordo parou de tremer e deu um sorriso irônico. Mas ele não tinha certeza de que conseguiria pegar Jacob, só queria que ele fosse embora. Disse, garoto, vá embora ou eu mato os filhos dela. Alison respirou fundo, tentando se acalmar, soltou metade do ar e prendeu a respiração. Seu dedo repousou no gatilho. Aperte e não puxe. A voz do pai ecoava em sua mente. A mira encontrou seu alvo, centralizando-se na cabeça do atirador. Ela apertou. O som do rifle era ensurdecedor na floresta relativamente silenciosa, como um trovão agudo e violento que rasgou a noite. A cabeça do atirador virou bruscamente para trás. Num segundo ele estava de pé, no seguinte desabou como um saco de carne, seu corpo afundando contra a gaiola de ferro antes de deslizar para o chão, deixando uma mancha escura no metal. O som do tiro paralisou todos na clareira. A cabeça do homem gordo virou-se lentamente, seu sorriso presunçoso se desfazendo em confusão, depois em puro terror, enquanto encarava seu homem sem vida, caído contra a gaiola. Os homens restantes se viraram bruscamente, armas em punho, procurando freneticamente pela nova ameaça. Nesse instante, Jacob atacou. O primeiro caçador morreu antes mesmo de conseguir virar o rifle, com a garganta dilacerada por um golpe casual de garra. O segundo conseguiu disparar uma rajada desesperada de tiros automáticos que ricocheteou inofensivamente no antebraço escamoso de Jacob, antes que este agarrasse sua cabeça e a torcesse. O som nauseante de osso quebrando ecoou na clareira. O caos se instaurou, mas foi um caos de curta duração. Os homens não eram mais caçadores. Eram presas e Jacob era o caçador, movendo-se rápido demais para que eles pudessem sequer reagir. Restaram 8 homens. Jacob arrancou a cabeça de 2 deles, partiu 3 ao meio e arrancou os corações pulsantes de outros 2, deixando vivo apenas o homem gordo. Jacob caminhou em direção a ele, e o homem começou a recuar com medo enquanto descarregava sua arma no peito de Jacob. Mas as balas não fizeram efeito. Uma atingiu a testa de Jacob, deixando apenas uma marca vermelha que desapareceu em menos de um segundo. O homem gordo caiu no chão, recuando assustado pela terra. Que tipo de monstro você é? Jacob o alcançou, e sem dizer uma palavra, cravou suas garras na nuca do homem e começou a ler suas memórias. Quando terminou, jogou o homem aos pés da mulher e disse, ele é todo seu. O homem, apesar de Jacob ter lido suas memórias, não perdeu a consciência nem nada do tipo. Embora estivesse tonto e confuso devido à violação mental, ele ainda estava lúcido. A mulher olhou para Jacob, sua voz firme, mas fria. Você pode segurar isso para mim, por favor? Ela jogou o roupão de volta para ele. Não quero estragá-lo com esse sangue de porco. Jacob agarrou a túnica e observou a mulher caminhar até o homem e com suas garras começar a arrancar sua pele, matando lentamente enquanto ele implorava por misericórdia e gritava como um porco. Depois de terminar, a mulher foi até o tanque de água que os caçadores estavam usando e tomou um banho. Voltou para perto de Jacob, pegou o manto, vestiu-o e foi até a jaula. Libertou seus filhos, abraçando-os com força antes de desabar em soluços profundos e convulsivos. Alison saiu de seu esconderijo e foi até o lado de Jacob. O que você viu nas memórias daquele homem? Jacob disse, mais coisas horríveis. Alison suspirou. Acho que não vou conseguir dormir esta noite. Gostaria de poder passar a noite com você. Jacob disse, eu também. Não estou com vontade de passar a noite sozinho, depois de tudo que acabei de fazer e ver. Posso ter parecido cruel matando aqueles caras, mas agora que minha raiva passou, me sinto mal e meio enojado de mim mesmo. Eu sei como você se sente, sussurrou Alison. Eu também matei um homem. Que tal irmos para a casa da Lida e passarmos a noite lá? Você pode dizer aos seus pais que está na casa da Lídia e eles não vão dizer nada, sugeriu Jacob. Sim, podemos fazer isso, disse Alison suavemente. Eu realmente não quero passar a noite sozinha no meu quarto. Jacob disse, muito bem. Deixe-me me livrar desses corpos primeiro, depois iremos. A mulher se aproximou com seus filhos. Obrigada, disse ela com a voz embargada pela emoção. Não quero nem imaginar o que teria acontecido se vocês não tivessem aparecido. De nada, respondeu Jacob. Pegue um dos carros deles e vá embora com seus filhos. A mulher hesitou e então perguntou. Posso perguntar, que tipo de criatura você é? Nunca senti tanto medo como senti quando você apareceu. Jacob balançou a cabeça. Não posso te dizer isso. Não adiantaria nada para nenhum de nós. Ela sentiu, compreendendo. Entendo. Obrigada novamente pela ajuda de vocês dois. Jacob acenou com a cabeça para ela, e a mulher se virou, colocou seus filhos em uma caminhonete e foi embora, deixando o pesadelo para trás. Jacob olhou para Alison. Fique aqui. Vou queimar os corpos. Alison assentiu com a cabeça e Jacob reuniu todos os corpos. Depois de pegar um cartão bancário e outro cartão do homem gordo, ele queimou os corpos, os carros, as barracas e tudo mais até virar cinzas, exceto as armas, é claro. Ele as guardou em sua dimensão de bolso. Tirou as próprias roupas e as queimou também, tomou um banho rápido com água de sua dimensão de bolso e vestiu roupas novas. Depois disso, Alison e Jacob saíram da floresta usando sua supervelocidade e seguiram em direção à casa de Lídia. Capítulo 50. Ao chegar à casa de Lídia, Jacob entrou pela janela, depois de dar a Lídia um rápido aviso telepático, enquanto Alison batia na porta da frente. Natalie, a mãe de Lídia, abriu a caixa com um sorriso caloroso. Alison, você está aqui por causa da Lídia? Boa noite, disse Alison, sorrindo educadamente. Sim, estou aqui para dormir aqui. Espero que não se importe. Claro que não, respondeu Natalie. Entre. Lídia está lá em cima, no quarto dela. Alison agradeceu e subiu as escadas.
Ao abrir a porta do quarto de Lydia, encontrou Jacob e Lydia se beijando. Revirando os olhos, pegou o celular e ligou para a mãe, avisando que passaria a noite na casa de Lydia. Como esperado, Victoria pediu para falar com Natalie apenas para confirmar. Alison voltou para o andar de baixo, entregou o telefone e retornou assim que as mães terminaram de conversar. Dentro do quarto de Lydia, Jacob estava estirado na cama. Lydia, tranque a porta, disse ele em voz baixa. Não quero que sua mãe entre e me encontre aqui. Não quero nenhuma confusão esta noite. Minha mãe não invade meu quarto sem avisar, respondeu Lydia dando de ombros. Mas é melhor prevenir do que remediar, né? Ela se levantou e trancou a porta. Poucos minutos depois, Alison e Lydia estavam deitadas de cada lado de Jacob, ambas o abraçando. Lydia olhou de um para o outro. Então, vocês dois vão me contar o que está acontecendo? Jacob disse. Acredite em mim, Lydia, você não quer saber. Sim, eu quero. Ela insistiu, inclinando-se para mais perto. Diga-me. Jacob suspirou. Tem certeza? Matei algumas pessoas esta noite. Lydia endireitou-se na cadeira. O quê? Eu também matei um homem, acrescentou Alison em voz baixa. Lydia piscou, seu choque aumentando ainda mais. Agora eu realmente quero saber. Jacob soltou um suspiro pesado. Como quiser, mas não me culpe se não conseguir dormir depois. Ele encostou a testa na dela, compartilhando tudo através da ligação telepática. A luta na floresta, o urso metamorfo, as crianças na jaula, os crimes dos ceifadores. Quando se afastou, o rosto de Lydia estava pálido. Ela o abraçou forte, tremendo. Não consigo acreditar que as pessoas fariam coisas tão horríveis por dinheiro. Fico feliz que você tenha ajudado aquela mulher e que tenha matado aqueles desgraçados. Mas, ela estremeceu. Acho que não vou conseguir dormir agora. Alison disse baixinho. Jay te avisou, mas você não quis ouvir. Eu precisava ver aquilo, disse Lydia com firmeza, a voz trêmula, mas resoluta. Eu precisava entender por que vocês dois mataram pessoas. E vocês deveriam ter me levado junto. Mesmo que eu não pudesse ajudar, não me excluam disso. Jacob balançou a cabeça. Não foi planejado. Estávamos apenas passando por ali quando ouvimos tiros. Foi assim que aconteceu. Lydia franziu a testa. E o que você estava fazendo na floresta, afinal? Ah, e Alison? Por que seus olhos brilhavam em verde nas lembranças de Jacob? Alison deu um leve sorriso. É porque eu não sou mais apenas humana. Sou algo chamado Fada do Vento. Lydia disse. O quê? Como isso aconteceu? Alison deu um sorriso irônico. Jay me transformou em uma. Lydia perguntou. Como? Alison inclinou a cabeça. Devo contar a ela ou deixar como surpresa? Jacob deu de ombros levemente. Conte a ela. Ela vai descobrir em alguns dias de qualquer maneira. Alison ergueu uma sobrancelha. Alguns dias? Você não planeja fazer isso com ela amanhã? Jacob disse. Provavelmente não. Não estou com vontade. Pelo menos não por 1 ou 2 dias. Lydia piscou. Espere. Vocês dois finalmente dormiram juntos? Alison disse. Sim, nós fizemos. Lydia rolou por cima de Jacob e se inclinou para perto de Alison, com os olhos brilhando de curiosidade. Conte-me tudo. Não há nada para contar, respondeu Alison. Nós simplesmente fizemos isso. Lydia estreitou os olhos. Ele era bom? Quer dizer, vamos passar o resto da vida com ele, então por favor, me diga que ele é bom. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Alison. Ele é muito bom. Ainda estou dormente lá embaixo. Lydia deu um suspiro dramático. Então me conte os detalhes. Não seja tímida. Não há muito mais a dizer, respondeu Alison. Voltamos para a mansão e ficamos nisso por horas a fio. Tive que parar porque literalmente não conseguia continuar. Aff, você é chata. Preciso de detalhes. Lydia fez beicinho. Alison deu um sorriso irônico. Não me lembro de nenhum detalhe. Estava ocupada demais me divertindo. Tudo bem. Então pelo menos me diga como ele te transformou em uma fada. Alison disse. Jay me contou que quando uma mulher se torna sua companheira, ele pode transmitir uma linhagem sanguínea para ela. 3 linhagens me escolheram. Vampira, elfa e fada do vento. Eu escolhi a fada. E agora? Ela sorriu. Eu sou realmente forte. Ela se transformou em sua forma de fada e contou a Lydia sobre seus poderes. Os olhos de Lydia se arregalaram. Isso é incrível. Então ela se virou para Jacob, com a empolgação contagiando-a. Posso ter poderes como os dela? Jacob balançou a cabeça. Você certamente terá poderes, mas não como os dela. Então, que tipo eu vou receber? Ela insistiu. Não sei, admitiu Jacob. Só vamos descobrir depois que dormirmos juntos. Lydia bufou, mas assentiu com a cabeça. Tudo bem. Seu olhar desviou-se e ela notou o anel na mão de Alison. Onde está meu anel? Jacob endireitou-se um pouco. Eu ia te dar um depois que nós, você sabe, mas... Ele tirou um anel espacial de sua dimensão de bolso, idêntico ao de Alison, e o estendeu. Aqui. Este é seu. Lydia cruzou os braços. Bem, você pode ficar com ele até que realmente façamos isso. Alison revirou os olhos. Se você está esperando algum gesto romântico ou um pedido de casamento, esqueça. Jay é um idiota nada romântico. E acredite, você vai querer muito tirar esse anel dele. É mágico? Perguntou Lydia, curiosa. Sim, disse Alison. Lydia o vestiu e o examinou. É lindo, mas não sinto nada. Pingue um pouco de sangue ali, instruiu Jacob. Ela furou o dedo e no instante em que seu sangue tocou o anel, ele se fundiu a ela. O conhecimento de suas habilidades inundou sua mente. Seu rosto se iluminou e, sem hesitar, ela pulou em cima de Jacob, beijando com paixão. Quero fazer isso com você agora mesmo. Jacob a empurrou delicadamente para o lado. Sua expressão era assombrada. Não está noite. Ainda consigo ouvir os gritos das pessoas que matei. Ainda consigo sentir o cheiro do medo delas, do sangue delas, enquanto as despedaçava. Lydia acariciou o rosto dele. Então vamos fazer isso para te distrair e te impedir de pensar em tudo isso. Jacob balançou a cabeça. Não confio em mim mesmo agora. Posso ficar violento e além disso. Ele olhou para Alison.
Alison está aqui. Isso não vai acontecer esta noite. Dito isso, ele virou Lydia para o lado de Alison e fechou os olhos. Agora vocês duas conversem. Quero dormir um pouco. Ele fechou os olhos, deixando Lydia e Alison sussurrarem uma para a outra. O sono, porém, não vinha. Eu estava tão feliz por estar neste novo mundo, pensou ele. Mas eu realmente não considerei que teria que matar pessoas. Embora eu tenha matado aquele monstro na floresta antes, aquilo foi diferente. A pior parte é que matei aquelas pessoas esta noite sem piedade, e até que gostei um pouco. Se não fosse pelo fato de eu ter sentido prazer em matá-las simplesmente porque eram pessoas más, eu estaria surtando agora. Ele soltou um longo suspiro. Bem, só me resta me acostumar e garantir que não me transforme no maníaco assassino. Pretendo ir àquele leilão em Las Vegas no sábado, aquele que vi nas memórias do gordo, e destruí-lo. Vou pegar o dinheiro das pessoas que comparecerem ao leilão e das que o organizarem, então provavelmente terei que matar mais algumas pessoas. Mas por agora, acho que devo tentar dormir. Depois de um tempo, o cansaço venceu. Mas por volta das 4 da manhã, Jacob acordou sobressaltado, com o suor umedecendo sua testa. Ele havia sonhado que perdia o controle, que matava Stiles e Scott com suas garras. Ele virou a cabeça para a esquerda e para a direita. Lydia e Alison estavam enroscadas nele, uma de cada lado, com os braços em volta do seu peito, respirando suavemente. Ele balançou a cabeça com um suspiro cansado, sussurrando para Alison. Você não consegue dormir? Um dos olhos de Alison se abriu um pouco. Eu dormi, sussurrou ela. Mas acordei depois de ter um pesadelo em que meus pais eram caçadores malignos como aqueles que encontramos esta noite. Não se preocupe. Eles não são. Eu sei, disse Alison. Mas mesmo assim não consegui voltar a dormir. Você sabe que vamos matar mais pessoas mais no futuro, não é? Perguntou Jacob gentilmente. Alison assentiu com a cabeça. Eu sei. E não hesitarei quando chegar a hora. Jacob beijou o topo da cabeça dela. Essa é a minha garota. E vamos fazer um acordo. Esta noite é a única noite em que perderemos o sono por matar Scrocks. Esta é a nossa realidade agora. Precisamos aceitá-la o quanto antes. Fechado, disse Alison com firmeza. Não devemos desperdiçar nossa compaixão com monstros como eles. Jacob deu um sorriso malicioso. Estou com vontade de novo. Quer dar uma escapadinha para o banheiro da Lydia? Alison bufou e beliscou a lateral dele. Volta a dormir, seu pervertido. Ele deu uma risadinha suave, e logo a respiração dela se acalmou enquanto ela voltava a dormir. Jacob a abraçou com mais força e finalmente conseguiu adormecer também. Logo de manhã, alguém bateu à porta de Lydia. Meninas, acordem. Vocês vão se atrasar para a escola, gritou Natalie. Jacob foi o primeiro a se mexer, cutucando Lydia e Alison para acordá-las. Lydia, você está acordada? Perguntou Natalie novamente através da porta. Lydia esfregou os olhos e respondeu sonolenta. Sim, mãe, já acordamos. Preparei o café da manhã para você. Estou indo para o trabalho. Te amo. Também te amo, mãe, respondeu Lydia. Momentos depois, ouviram Natalie sair de casa, o som do carro dela se perdendo na distância. Jacob beijou as duas meninas e saiu da cama. Muito bem, meninas, preciso ir para casa. E não vou à escola hoje. Alison bocejou e se espreguiçou. Por que não? Preciso estar na mansão, explicou Jacob. Aquele idiota lá em casa encomendou um monte de materiais que chegam hoje. Não posso deixá-lo sair para buscá-los pessoalmente. Ele provavelmente assustaria o entregador até a morte. Lydia deu um sorriso malicioso e se encostou nele. Lembre-se, vou aí depois da aula. Então é melhor você estar pronto para me satisfazer. E nem pense em dizer que não está com vontade. Jacob deu uma risadinha, puxou-a para perto e a beijou profundamente antes de soltá-la. Confie em mim, estarei mais do que pronto. Lydia revirou os olhos com um sorriso e desapareceu no banheiro. Alison, ainda deitada na cama, olhou para Jacob. Por que você não toma café da manhã conosco antes de ir? Jacob deu de ombros. Claro. As duas desceram as escadas. Alison olhou para o modesto café da manhã que Natalie havia deixado na mesa e perguntou. Você tem algum doce ou bolo nessa sua dimensão paralela? Jacob sorriu. Tenho bastante. Então, tire um pouco. Este café da manhã está bom, mas é muito pouco. Jacob trouxe uma variedade de doces, croissants, muffins, biscoitos, brownies, rolinhos de canela, junto com suco. Quando Lydia desceu, a mesa estava repleta de comida. Os três sentaram juntos, rindo e comendo até ficarem satisfeitos. Depois, saíram da casa de Lydia. As meninas dirigiram-se para a casa de Alison, enquanto Jacob se separou, correndo a uma velocidade sobrenatural de volta para sua mansão. Na casa de Alison, ela hesitou antes de sair do carro. Seus olhos se demoraram na porta da frente. Não sei se meus pais instalaram uma nova barreira contra o sorveira ou não. Estou nervosa. Lydia inclinou-se para ela do banco do motorista. Você vai ficar bem, não é? Eles não vão te machucar, mesmo que descubram que você é uma criatura sobrenatural? Claro que não, disse Alison rapidamente. Eles nunca me machucariam. Eu só não quero que eles saibam ainda. Então, boa sorte, disse Lydia suavemente. Alison respirou fundo, caminhou até sua casa e abriu cuidadosamente a porta da frente. Entrou, nada. Não havia nenhuma barreira. Um alívio a invadiu. Ela se virou para Lydia, fez um sinal de positivo com o polegar e disse telepaticamente. Não há barreira. Espere que eu troque de roupa e pegue minha bolsa, já volto. Ela também se comunicou telepaticamente com Jacob. Jay, acabei de chegar em casa. Sem barreiras. Jacob respondeu. Ah, é mesmo. Eu tinha me esquecido disso. Acho que é um problema a menos. Alison deu um leve sorriso. E certo, falo com você mais tarde. Capítulo 51. Graças à sua velocidade, Jacob não demorou muito para retornar à sua mansão. Cogman estava cuidando do jardim quando Jacob apareceu. O mordomo endireitou-se, sacudiu as luvas e caminhou até ele. Bom dia, senhor.
Bom dia, respondeu Jacob. Onde o senhor passou a noite? Perguntou Cogman. Na casa da Lídia, disse Jacob simplesmente. Então gesticulou em direção à casa. Agora vamos entrar. Temos uma missão no sábado, e tenho certeza de que você vai adorar. Cogman o seguiu até a mansão. Devo preparar o café da manhã primeiro? Jacob afundou no sofá da sala de estar e balançou a cabeça. Não, eu já comi. Sente-se. Cogman sentou-se. Jacob retirou 2 cartões de sua dimensão de bolso e entregou um a Cogman. Este é um cartão bancário que peguei de algumas pessoas muito mais ontem. Tem 4 milhões nele. Preciso que você torne o dinheiro nosso legalmente. Você consegue fazer isso? Cogman examinou o cartão com interesse. Vai dar trabalho, mas sim, é possível. Ótimo. Jacob ergueu o segundo cartão. Agora, este é mais importante. É um convite para um leilão ilegal em Las Vegas. Eles não vendem apenas ervas. Vendem órgãos, mulheres, criaturas sobrenaturais vivas e mortas. Tudo. Cogman inclinou a cabeça. E o que exatamente vamos fazer lá, senhor? A expressão de Jacob tornou-se fria. Vamos pegar todo o dinheiro deles, matar alguns e destruir o leilão. E você poderá fazer o que quiser com eles. Uma faísca de excitação iluminou o olhar mecânico de Cogman. Posso arrancar suas cabeças, senhor? Esmagar suas traqueias? Quebrar seus ossos? Jacob o interrompeu com um gesto de mão. Você pode fazer o que quiser com eles. São apenas um bando de monstros que não merecem viver. Cogman sorriu maliciosamente. Excelente. A propósito, senhor. Como conseguiu esses 2 cartões? Jacob contou-lhe o que havia acontecido na floresta na noite anterior. Assim que terminou a história, o estrondo de um caminhão parando no portão chegou aos seus ouvidos. Acho que seu material acabou de chegar, disse Jacob, levantando-se. Fique aqui. Vou trazê-lo para dentro. Ele foi até o portão da frente, instruiu os entregadores a entrarem com o carro e pediu que descarregassem tudo em frente à mansão. Assim que o primeiro caminhão partiu, outro chegou, desta vez entregando um piano antes de ir embora. Cogman saiu e seus olhos brilharam no instante em que viu o piano. Imediatamente levou o piano para dentro, montou-o e começou a tocar a toccata e fuga em ré menor de Bach. Jacob simplesmente escutou até a última nota soar, e então bateu palmas. Isso foi realmente bom. Cogman fez uma leve reverência. Obrigado, senhor. O piano ainda precisa de alguns ajustes, mas cuidarei disso assim que terminar de construir minha nova pele, juntamente com os computadores e telefones. Falando nisso, disse Jacob, você poderia fazer uma máscara para mim também? De preferência uma que me permita parecer com quem eu quiser. Cogman disse, isso é fácil, senhor. Mas o senhor precisa me dizer quais rostos deseja. Eu criarei um aplicativo para celular que o ajudará a controlar a máscara e alternar entre eles à vontade. Jacob pensou por um momento. Certo. Comece com o Coringa do Heath Ledger. Quero ir a esse leilão vestido de Coringa. Depois, adicione algumas celebridades e rostos aleatórios. E faça máscaras extras, se puder, caso as garotas precisem delas. Cogman perguntou, então, devo fazer 3 máscaras, senhor? Não, disse Jacob, balançando a cabeça. Faça mais, se possível. Vou ter mais amigos no futuro. Cogman perguntou, mais companheiros? Quer dizer, mais esposas, senhor? Os lábios de Jacob se curvaram num sorriso irônico. Por quê? Você acha estranho, ou acha que eu sou um canalha? A resposta de Cogman foi imediata. Não acho estranho, mas o senhor é definitivamente um canalha. Jacob deu uma risadinha. Seus antigos mestres não tinham haréns? Cogman respondeu, não. Ter mais de uma esposa era ilegal. No entanto, alguns tinham amantes, mas nunca acabava bem para eles. Jacob inclinou-se para a frente, interessado. O que aconteceu com eles? Cogman relatou. Um foi esfaqueado quase até a morte por uma de suas amantes. Outro foi envenenado, embora tenha sobrevivido. Um terceiro quase teve o pau cortado pela esposa quando ela descobriu seu caso. Devo dizer, senhor, que estou bastante curioso para ver o que acontecerá com o senhor. Nada vai me acontecer, disse Jacob com confiança. Eu já disse a Lídia e a Alison que terei mais esposas. Espero que o senhor esteja certo, disse Cogman. Agora, com sua licença, vou me ocupar. Provavelmente não terá notícias minhas por 1 ou 2 dias. Muito bem. Pode ir. Cogman saiu da mansão e levou as caixas de materiais para a casa de hóspedes. Jacob subiu as escadas, jogou-se na cama e adormeceu rapidamente. Ele acordou às 14 horas, espreguiçando-se com um bocejo. Que soneca boa! E a melhor parte é que não tive mais pesadelos sobre matar aquelas pessoas. Ele deu um sorriso irônico. Sistema, faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. 40 hambúrguer de siri Bob Esponja calça quadrada, o hambúrguer mais lendário da fenda do biquíni. Smith e Wesson modelo 500, um potente revólver calibre .500 Magnum com caixa de 100 cartuchos. Brinquedo de pelúcia do ursinho Pooh, extra grande. Jacob examinou as recompensas e sorriu. Uma arma de novo, hein? Vou testá-la no quintal. Mas primeiro, quero experimentar o hambúrguer de siri. Ele tirou um de sua dimensão de bolso, deu uma mordida generosa e mastigou pensativamente. Isso definitivamente não é carne, mas para um hambúrguer vegano, é muito bom. Ele se levantou e foi em direção ao quintal, devorando mais hambúrgueres de siri enquanto caminhava. Assim que saiu, ele enfiou a mão em sua dimensão de bolso e tirou o revólver Smith & Wesson modelo 500. O enorme revólver brilhava à luz do sol, seu peso e acabamento imponentes acelerando seu pulso. Jacob o virou nas mãos, admirando a armação de aço e o cilindro de tamanho avantajado. Ele carregou uma bala com um clique satisfatório, ergueu a arma e apontou para uma árvore próxima. Com um aperto no gatilho, o revólver trovejou. O som foi ensurdecedor, ecoando pela propriedade como um disparo de canhão. A árvore estremeceu violentamente.
O projétil calibre .500 Magnum atravessou sua casca, arrancando um pedaço de madeira do tamanho de um punho e deixando uma cratera enorme. Estilhaços voaram por toda parte, e o tronco rangeu sob a força do impacto. Jacob abaixou o revólver, com os olhos brilhando de excitação. Uau, é muito alto e potente. Adoro esta arma. Então Jacob pensou, devo testar na minha mão? Preciso ver se uma arma potente como essa consegue penetrar minha pele. Após um momento de reflexão, ele decidiu, eu farei isso. Mesmo que a bala me atravesse, eu me curarei rapidamente de qualquer maneira. Ele carregou outra munição, apontou a arma para a palma da mão e após respirar fundo, puxou o gatilho. A bala atingiu a palma da sua mão com uma força tremenda. Embora não tenha penetrado a pele, o impacto doeu mais do que ele esperava. Uma dor aguda e lancinante percorreu seu braço. Ai, isso doeu mesmo, gritou Jacob, sacudindo a mão. Ele olhou para a palma da mão e viu uma marca vermelho escura que já estava desaparecendo, mas muito mais lentamente do que a marca deixada pela Glock. Não chegou a romper a pele, pensou ele. Mas o hematoma está cicatrizando mais lentamente do que o da Glock, e a dor é muito pior. Ainda consigo senti-la profundamente nos ossos e músculos da minha mão. Jacob carregou a arma e a guardou de volta em sua dimensão de bolso. Ele voltou para a mansão, almoçou bastante e depois se acomodou na sala de estar para assistir anime enquanto esperava por Lydia. Às 4 da tarde, Lydia chegou. Encontrou-o na sala de estar, aproximou-se e deu-lhe um beijo. Ei, você aí? Onde está o Cogman? Ela perguntou. Ele está ocupado fazendo a própria pele. Aconteceu alguma coisa interessante na escola? Respondeu Jacob. Lydia deu de ombros. Não, nada demais. Você quer comer alguma coisa? Ofereceu ele. Não, eu já almocei na escola com a Alison, disse ela. Então, o que você quer fazer hoje? Lydia sorriu maliciosamente e sentou-se no colo dele. Eu quero te fazer amor. Jacob a beijou e sorriu contra seus lábios. Então vamos subir. Ele a carregou no colo, seus lábios unidos aos dele. Ele empurrou a porta do quarto com o ombro, fechou-a com um chute atrás deles, e eles caíram na cama, ofegantes de tanto se beijarem. Jacob olhou nos olhos dela, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Eu te amo. Eu também te amo, gaguejou Lydia. Jacob ergueu uma sobrancelha. Você parece nervoso. O que houve? Isso não é típico de você. Ela mordeu o lábio, desviando o olhar. É que, eu não sou virgem como a Alison, e tenho medo que você não goste de mim ou algo assim, confessou. Jacob acariciou o rosto dela e a beijou profundamente. Lydia, eu não me importo com isso. Se me importasse, nunca teria me aproximado de você. Agora pare de pensar demais e vamos apenas aproveitar o momento. Um lampejo de alívio brilhou em seus olhos, rapidamente substituído por um sorriso travesso. Ela o empurrou para a cama e subiu em cima dele. Ótimo. Então eu mando. Jacob sorriu para ela. Claro. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Com isso, entregaram-se a mais um beijo. Logo, as roupas foram descartadas e eles se perderam um no outro, iniciando uma sessão de amor que durou algumas horas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.